hoje a nossa área tem refletido muito sobre isso, né, sobre essa questão dos impasses relativos, né, à disciplinarização do conhecimento histórico. Então, Olá, boa tarde a todos e todas e todes que nos acompanham a partir de agora, né, em mais um programa do projeto de extensão A História em 60 Minutos, que reúne colegas de todo o Brasil para pensar as questões que envolvem a história, o campo profissional da história, do ensino de história, né, das formas da história no nosso país. É um projeto que disponibiliza entrevistas em formato audiovisual em canais institucionais do YouTube. As entrevistas entram, né, nas sextas-feiras, às 17 horas, no canal do Departamento de História dos SERES UFRN, no YouTube, e, em simultâneo, no canal do Programa de Pós-Graduação em História dos SERES UFRN também. Né? Há também uma versão em podcast das entrevistas, que fica disponível no mesmo dia e horário na nossa conta no Spotify. Há essa versão também. E eu também queria reforçar, antes de começar a nossa conversa de hoje, que o Instagram oficial do projeto, que divulga as entrevistas, né, o grupo de discussão e assim por diante, é @60, escrito por extenso, _ história. @60 _ história é o nosso Instagram. Então, para conhecer um pouco mais sobre o projeto, acompanhar as entrevistas que já foram disponibilizadas e o trabalho que vem sendo desenvolvido, então, nesse projeto pela nossa equipe. Bom, a minha alegria é imensa hoje por receber aqui o professor André Ramos, que é professor da unidade de Carangola, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Né? O professor André atua na área de teoria e história da historiografia, tem trabalhos importantes sobre Machado de Assis, Robert Salter, enfim, sobre historiografia brasileira, né, num diálogo também com a literatura. E fico muito feliz de poder contar nessa semana com o André aqui no projeto. Tudo bem, André? Muito bem-vindo. olá, Evandro, boa tarde. Fico muito feliz por poder participar desse projeto e honrado. Colegas que eu tenho grande estima já passaram por aqui e, enfim, está realmente incrível o desenvolvimento do projeto e sem contar a estima que eu tenho, né, por você, né, como pessoa e como profissional. Então, é uma grande alegria para mim estar aqui nesse momento com você. Muito obrigado, André. Muito obrigado para nós também, para nós do projeto e aqui do Departamento de História do SERES também. É uma alegria grande receber você aqui. Bom, André, a primeira pergunta, né, que é a pergunta que normalmente abre as nossas entrevistas aqui nesse projeto, diz respeito a um problema amplo, mas a ideia é justamente mapear, assim, né, no conjunto das entrevistas, a diversidade de pontos de vista e os encontros, eventualmente, também. Então, a pergunta é, como é que você enxerga, né, como é que você olha para a história no século XXI? Ou para não ficar tão amplo, como é que você percebe a história nos últimos anos, em 2022, né? O que é a história nesse momento, na sua opinião? Então, Evandro, pergunta muito ampla e eu não consigo também elaborá-la, vamos dizer assim, sem retomar, né, um pouco do passado, né? Propriamente dizendo assim, essa concepção de história que se hegemoniza no século XIX, essa concepção de tempo linear e evolutivo que até hoje ainda ela estrutura muito da nossa experiência de mundo, mas como nós sabemos, é muito estudado, né, na nossa área, essa concepção de tempo linear e evolutiva que se torna hegemônica no século XIX, ela sofreu aí um grande impacto em meados do século XX e, né, o que ocasiona, né, o que podemos entender como uma crise, né, do futuro. Né? Então, o século XIX ele torna essa concepção de um futuro aberto como uma ideologia, e o século XX traiu, vamos dizer assim, as grandes expectativas
gestadas no século XIX, relativas, né, ao eurocentrismo, né, o progresso da nação. E nós, né, contemporaneamente, sofremos o impacto, né, desse esgarçamento desses projetos de futuro modernistas, né? Então, autores importantes como François Hartog, Hans-Jürgen Gumbasch, apontaram, né, para essa expansão do presente, né, na nossa contemporaneidade, especialmente pós a queda do mundo de Berlim, né? E hoje, né, enfrentamos, né, essa dificuldade de lecionarmos dentro de um âmbito disciplinar, né, de uma disciplina que emerge muito estruturada dentro dessa concepção de tempo histórico evolutivo. Então, o desafio que se coloca para nós hoje, muito forte, né, é reabrir outras possibilidades de futuro, o que não é nada fácil, né, porque não se trata de um mero ceticismo, né, essa questão do esgotamento dos projetos de futuro modernistas, né. A gente pode pensar aqui no autor importante, né, como o Walter Benjamin, que coloca, né, como essa experiência de tempo histórico moderna, ela foi muito profícua em reproduzir experiências traumáticas, né, vamos dizer assim. E então temos que lidar aí com essas memórias, né, dos genocídios, né, dessa toda a problemática da questão ambiental contemporaneamente também, são muito profícuas essas reflexões sobre o antropoceno, né, atualmente, né, autores como Chakrabarty, né, Rodrigo Turini aqui no Brasil, né, tem contribuído com reflexões a esse respeito. Então, fica esse desafio, né, de repensar horizontes de futuro, tendo em vista confrontarmos, né, vamos dizer assim, a nossa pulsão de morte enquanto humanidade, né, toda a destruição que produzimos e os traumas que vão sendo replicados, né? Então, especialmente nesse momento de pandemia, né, é incontornável a gente colocar a questão, né, sobre a possibilidade do luto na nossa sociedade, né? Se existe, né, essa possibilidade do luto. Né? O mundo pré-pandêmico e pandêmico já aponta, né, para essa demanda, né, de vamos seguir em frente, né? Independente do que aconteça, né, uma grande indiferença, né, com relação ao outro, né, com relação à nossa finitude, né? O que realmente aí nos coloca grandes desafios enquanto historiadores, né? A nossa concepção de história na contemporaneidade, então, é possível a gente entender que há sempre uma expansão, né, no que diz respeito ao horizonte traumático, né, e uma redução da possibilidade de luto. Então, esse enclausuramento do presentismo, do presente alargado, ou utilizando as categorias do Valdir de Araújo, do Valdir de Araújo e do Matheus Pereira, as reflexões sobre o atualismo também, né, que vem pensar, né, esse congelamento do presente, nós somos colocados, né, em face dessa demanda de repensar possibilidades, tendo em vista esse horizonte muito doloroso, né, de que essa replicação, né, constante do traumático, né, essa coexistência muito próxima aí com a pulsão de morte e um encurtamento aí cada vez maior, né, da possibilidade do luto, né, frente à indiferença com relação ao outro, com relação, né, à própria finitude humana.
Então, enquanto historiadores, nossa concepção de história no século XXI, ela traz essas demandas, né, de como vamos pensar essa redinamização, né, da historicidade, né, como vamos restituir a história seu caráter de possibilidade, e isso frente, né, às experiências de soterramento, né, de silenciamento daqueles que foram vencidos. Né? Então, vamos dizer assim, estou muito assim, pensando, né, a sua pergunta a partir das proposições, né, do Benjamin, né, para a história. Uhum. E então seria isso, né? Essa demanda de confrontarmos esse congelamento do presente, um congelamento que se constitui a partir de uma naturalização, né, do traumático e um encurtamento aí das possibilidades que temos de fazer o luto desses traumas, né? Vamos dizer assim. Isso. Seria mais ou menos a forma como eu tenho pensado nessa concepção de história no século XXI. Você toca em pontos muito interessantes, André. Achei muito boa a sistematização que você fez para a gente pensar uma ideia de história para esse século, né? Você recuperou desde o século XIX, onde havia então uma promessa de futuro, como você colocou, né? Depois as experiências do século XX que afetam profundamente aquela expectativa positiva em relação ao futuro, né? Nós temos traumas, né? Que são próximos, que estão vivos, né? Ligados a experiências autoritárias que não permitem, né, de modo geral, não permitem que a gente, em diversas sociedades, eu acho que não só na nossa aqui brasileira, né, não permitem que a gente viva ou a experiência do luto, que é importantíssimo para lidar com traumas, né? Eu acho que aí tem também um diálogo, assim, de alguma forma que eu percebi na sua resposta com a psicanálise, né, também, e o quanto a história dada toda essa transformação, né? Achei interessante que você disse, no século XIX houve uma configuração e ela fazia bastante sentido para aquele contexto, naquele momento, né? Parecia fazer, e depois esse sentido precisa ser reinventado, né? E essa reinvenção do sentido passa de uma certa forma por um diálogo da história com outros campos. Eu tenho percebido assim também, né? Eu acho que é o campo da psicanálise, entre outros, é claro, né? Tô aqui mencionando só porque você levantou conceitos, né? Assim, trauma, luto, que são conceitos muito importantes para a psicanálise, né? Eu também acredito muito nessa saída para pensar outras experiências, assim, para lidar com isso. Mas aproveitando a sua resposta, que eu acho que encadeia bem com a próxima pergunta que eu queria colocar, né? O conjunto da tua resposta, eu acho que encadeia bem com a segunda pergunta, que é justamente isso, né? Nós estabelecemos, então, para além essa primeira pergunta, ela até é um pouco ambígua, assim, né? Porque a história pode ser pensada as experiências históricas propriamente ditas, ou a disciplina, tal como ela se desenvolveu. Mas é propositalmente ambígua para deixar a convidada ou o convidado livre para responder da forma como achar melhor, né? Mas agora, particularmente no que diz respeito à disciplina, né? Quando a história no século XIX vira um curso universitário e passa a formar pessoas que vão frequentar a universidade e vão se especializar, né, como licenciados ou bacharéis em história, enfim, que vão passar pelos cursos de história, né, formalmente a partir do século XIX. O que você acha, assim, na hora em que a gente estabeleceu esse campo específico, né, a história ocupando um campo disciplinar específico? O que você acha que nós ganhamos com isso, né, como sociedade, assim, e o que eventualmente perdemos, se é que perdemos? Essa é uma pergunta muito importante, né, Evandro? Que no âmbito da esfera pública, do jornalismo moderno, sempre se teve interesse pela história, né? E, e a imprensa é esse lugar, né, da política, da intervenção política no sentido direto. Por outro lado, o conhecimento histórico produzido dentro da universidade, das academias, traz essa possibilidade de um espaço dedicado
exclusivamente a reflexão. De forma alguma, essa reflexão é neutra, porém, ela implica também em pertencimentos políticos, mas não está em questão a ação política direta dentro do espaço universitário, acadêmico, vamos assim dizer, né? Então, acho que, por ser um espaço de reflexão, né, um espaço de encontro entre os pares, um espaço no qual a dúvida e a crítica é valorizada, né? A necessidade de se pensar e produzir a partir, né, de universos metodológicos que garantam, né, a verificabilidade, né, do conhecimento científico produzido. Essas são questões fundamentais, né, que diz respeito à constituição do campo científico. Então há um ganho nisso, né? A gente pode tomar aqui, né, autores importantes, né, como Michel de Certeau, né, que coloca essa importância do lugar, né, como esse lugar se remete também a essa dimensão política e social do fazer, né, que é fundamental que nós assumamos isso na produção do conhecimento científico de forma alguma, né, ela é neutra, porém, no espaço disciplinar que nós temos aí condições de desenvolvermos instrumentos, de desenvolvermos relações que nos permitam, né, articular saberes que não tenha, né, o comprometimento pragmático com a esfera política, vamos dizer assim. Podemos elaborar isso melhor também, né, porque a questão do político está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né, e tudo é político, a produção do saber científico também, né, passa pela questão política, mas é totalmente diferente, né, de um universo mais pragmático, no sentido panfletário, vamos dizer assim. Então, nós temos aí vários estudos, por exemplo, né, no âmbito da teoria da história da historiografia, que colocam a importância do HGB no Brasil, né, para a constituição desse espaço de saber que é regulada, né, pelo debate entre os pares, com a valorização da dúvida e da crítica são fundamentais, é um emprego de métodos que visam, né, a verificação do saber em questão, estão ali também colocados. Então, eu acredito que há certamente um ganho, né? Certamente um ganho também para esse debate com que acontece externamente, né, em termos de movimentação da esfera pública como um todo, né? No caso do século XIX brasileiro, né, temos polêmicas aí interessantes, né, internamente, por exemplo, ao Instituto Histórico Geográfico, mas também do Instituto, né, com autores que foram, vamos dizer assim, marginalizados, como Abreu e Lima, como Antônio José de Melo Moraes, enfim, o que demonstra para nós, né, uma polifonia dessa cultura de história, né, essas muitas possibilidades em questão. Então, eu acredito que muitas foram as vantagens, né, que diz respeito, né, à importância da construção de comunidades científicas articuladas. Por outro lado, as desvantagens diz respeito a questões que precisamos reelaborar contemporaneamente, né? Essa historiografia que emerge no século XIX, que se disciplinariza no século XIX, ela
é comprometida, de fato, né, com a construção da nação, com agendas nacionalistas, comprometida com o eurocentrismo. Então, no sentido moderno, não se construiu nações sem violência simbólica e mais propriamente direta, né, real. Então, essa concepção de história fundada, né, estruturada dentro dessa concepção de tempo linear evolutivo que a gente conversou na primeira questão, ela implica numa redução da possibilidade da diferença, né, do reconhecimento da alteridade. Essa é uma questão importante, nós temos que enfrentá-la cotidianamente, porque essa concepção de tempo linear e evolutiva, ela estrutura a nossa forma de ser de uma forma bem profunda, mas também ela é estruturante da burocratização, né, das formas de funcionamento das universidades também, exigências de produtividade, e também uma outra especialização que nós temos aí que enfrentar, né? Já que uma coisa em questão para nós é muito importante, essa possibilidade de expansão, né, dos diálogos da história com a sociedade, né? A ampliação, né, da relevância, né, do conhecimento histórico num espectro mais amplo, né, para uma sociedade que é democrática. Então, essa outra especialização que é própria, né, dos universos disciplinares é um problema que nós temos que enfrentar. É por isso que nós estamos aqui, né, agora conversando, né, no sentido mais, vamos dizer assim, mais informal, né? Exatamente. Exatamente. Esse projeto tem essa cara também de tentar conversar sobre aquilo que para nós é importante, que seja disseminado, né, que encontre públicos mais amplos e cheguem de alguma forma, né, em espaços de diálogos menos especializados. Achei a sua resposta excelente, André. Achei muito, muito importante assim de pensar, porque tudo que você falou, né, assim, leva a gente a pensar, que a gente ouve a pensar de que assim nós temos a certeza, uma convicção, assim como profissionais, de que a sociedade precisa da história. Essa forma de história que é produzida, você disse, né, em algum momento você falou, é uma história que é produzida dentro de um campo disciplinar, né, por pares, onde a dúvida e a crítica são muito valorizadas. É a partir de um pensamento propriamente crítico que as coisas circulam, ou pode acontecer, podem se transformar. É um caráter muito específico de relacionamento com a história. Existem várias formas, né, de se estabelecer relacionamentos com o tempo histórico. Esse é um dos, mas tem esse caráter, assim, enquanto eu te ouvi, eu pensei nisso, assim, a tua fala leva a gente a pensar nisso, assim, nós temos a plena convicção de que no século XXI a história como disciplina, como campo científico, é muito importante para a sociedade, né? Essa forma crítica da história, né, com todas as limitações e as barreiras que eventualmente quando o formato disciplinar se apresenta, ele coloca, mas mesmo assim a gente sabe da importância, isso não é nenhuma dúvida, né, para a gente. Eu acho que é interessante quando a gente pensa na disciplina, né, pensar sobre isso. Gostei muito mesmo da sua resposta, a forma como você pensou a questão da disciplina. E bom, há uma disciplina que forma principalmente professores e professoras, não exclusivamente, existem os cursos de bacharelado, cada vez mais se pensa, né, a atuação do profissional de história em outros espaços que não a sala de aula, né, nós vamos falar mais adiante um pouquinho também sobre isso, mas majoritariamente nós pensamos a história também na sua dimensão didático-pedagógica, né, a história ela faz parte, então, do currículo escolar, né, há uma ponte que deve cada vez ser mais fortalecida entre a universidade e as escolas, e que já vem do século XIX também como projeto, pelo menos, né? Então, pensando sobre tudo isso, André, também nesse nosso contexto contemporâneo aí,
qual é a importância do ensino de história? Qual é a importância do ensino de história? E aproveitando essa pergunta, né, numa outra direção, além da importância do ensino de história, na tua opinião, os currículos que formam os profissionais de história, os professores e professoras de história, o que você acha dos currículos? Qual é a sua opinião, assim, né, o específico, ou panorâmico, enfim, a escolha é sua na resposta, assim, o que você acha que, de modo geral, né, tem ocorrido com os currículos, o que sobra e o que falta, ou se não falta nada, ou se sobra alguma coisa, enfim, sua opinião sobre os currículos que formam esses profissionais que vão ensinar a história depois na escola, né? Então, Evandro, uma pergunta muito boa, né, que diz respeito ao nosso cotidiano, já que nós estamos formando professores também, né, para atuar na rede básica de ensino. E, para mim, assim, fundamentalmente, né, a importância do ensino de história diz respeito a uma resistência ao pragmatismo mercadológico. O problema é que hoje, né, estamos enfrentando toda, né, uma luta institucional a esse respeito, né, um contexto de aplicação desse novo ensino médio, por exemplo, que retira, né, a autonomia da história enquanto disciplina, né, e traz, né, enquanto demanda de ensino-aprendizagem, toda a aplicação de uma lógica mercadológica, né, da concepção de um indivíduo que não se que pouco interage com o outro, né, e pouco interage com o passado, e pouco interage uh, com uma forma de vida que vai para além, né, de demandas pragmatistas de adaptação à lógica do mercado e do consumo. Então, para mim, o espaço, né, da aula de história é um espaço de resistência. Falar da complexidade da nossa relação com o real, né, que implica nessa no entrecruzamento de várias temporalidades. Né? A minha importância central é essa, né? Porque no sentido cotidiano temos toda essa demanda reinante, né? Relativa à lógica, né, de um presentismo, né, de um imediatismo, né? Ou seja, assim, não, se esse saber não contribui para o mercado, né, ele não é importante. Nós temos visto aí, institucionalmente, né, toda essa questão de aplicação do novo ensino médio, né, como isso é ruim, né, e empobrecedor, né, retira, né, do cidadão a possibilidade de constituir novas formas de ver, ler o mundo, de se localizar no mundo, de constituir a sua subjetividade, de constituir a sua imaginação, de rearticular os seus afetos, a relação com o seu corpo, a relação com o outro, para além do que é determinado por uma lógica mercadológica. Tá? Então, se uma questão importante é discutir, né, esse empobrecimento que a própria questão de uma temporalização disciplinarizada provoca, se isso é importante, agora estamos, né, fazendo esse debate de reivindicar a importância da autonomia da disciplina no espaço escolar para que esse debate seja possível, porque no contexto no qual esse saber, né, esse campo de especialização é diluído numa lógica transversal, mas que se presta, né, a uma adequação e adestramento para interesses mercadológicos, não há grande... Ah, na verdade, há uma piora, né, num sentido bem
bem claro. Então, então é isso. O ensino de história, para mim, é fundamental, né, no que diz respeito a constituir esse espaço de possibilidades, né, novas possibilidades imaginativas, novas possibilidades de articulação dos afetos, da constituição da subjetividade, da relação com o outro, da relação com o próprio corpo. E subjetividade, assim, é um processo, né? Construir, né, a possibilidade do indivíduo se construir enquanto sujeito, um sujeito crítico, né, um sujeito que seja capaz de compreender, né, o seu potencial, né, de seu empoderamento, é algo muito complexo que deveria ser política de Estado, mas nós vemos aí o contrário, né? Uma demanda por adestramento, numa lógica totalmente individualista. Na extensão da pergunta, você colocou nessa questão dos currículos, do curso de História, dos cursos de História, né? O Júlio Bentivoglio tem um texto interessante sobre isso, sobre essa questão dos currículos, chamando a atenção para essa necessidade, né, dessa pluralização dos currículos, visando, né, a um entendimento mais complexo da historicidade, que vai para além de uma ideia de currículo que já existe aí desde, né, o século XIX, início do século XX, né, um currículo muito estruturado nessa concepção de tempo linear evolutiva e eurocêntrica. Então, no que diz respeito aos cursos de história, há essa demanda, né, por essa pluralização dos currículos. Atualmente temos aí a criação, né, de disciplinas voltadas, né, para a história da África, da Ásia, de relações étnico-raciais, que são avanços. Mas, para além disso, há necessidade de que nós venhamos a constituir, né, uma relação mais tensa com os nossos próprios cânones, mais crítica, né, uma relação mais crítica com relação à própria autoridade implicada na relação professor-aluno, na sala de aula. Eu vejo assim que temos feito, né, os professores de história, os cursos de história, muitos têm feito nesse sentido, né, de uma maior pluralização, né, das temporalidades, de um entendimento de currículo que vai para além dessa concepção de tempo linear evolutiva que é estruturante, de uma compreensão de sala de aula cada vez mais dialógica e propositiva, tensionando com os cânones. Né? Temos textos que trazem essas reflexões. Eu estou até aqui com o livro História Disciplinada, um texto muito bom da Maria Cristina de Matos Rodrigues, que passa sobre essa questão. Um texto recente da Jéssica Guimarães, nesse dossiê, História Disciplinada, muito interessante sobre isso, trazendo a questão do lugar de fala, dessa necessidade, dessa desnaturalização do lugar de fala próprio do eurocentrismo, né? Que atribui essa autoridade natural ao homem hétero branco, né? E as nossas salas de aula, né, estão cada vez mais plurais. Né? É o meu caso de experiência docente. Né? Eu lecionei na Universidade Federal de Ouro Preto como professor substituto, na UFVJM como professor substituto e agora na UENG, na Unidade de Carangola, e sempre tive esse contato muito próximo, né, com um ambiente universitário muito diverso. Então, isso força muito o professor a se abrir mais de fato para a diferença e deixar que a diferença impacte, interaja, né, com os cânones. Então, toda essa discussão sobre a interdisciplinarização, ela traz essa aporia, né, uma lógica irônica, né, de como se habitar uma tradição. Né? Então, isso está muito em questão para nós. E eu vejo que
que assim, né, com certeza podemos debater cada vez mais, avançar nisso, mas ah, acho que avanços reais, né, estão acontecendo nesse sentido e dizem muito respeito, né, a quem está na sala de aula, né, estamos lidando com um ambiente muito mais diverso do que em contextos anteriores, né, as políticas de inclusão na universidade pública. Então, assim, subscrevo muito a reflexão que o Júlio Bentivolio traz nesse sentido, né, dessa demanda de uma maior, né, debate, visando essa pluralização do currículo, mas acredito que na prática, né, os professores eles se movimentam muito nesse sentido, né? Então, todos os meus cursos, né, de teoria da história que passam por essa área de teoria, metodologia, historiografia, é uma preocupação minha, né, trazer essas, não só minha, né, a preocupação do campo, mas sempre, né, tem procurado sempre trazer nessas discussões sobre decolonialidade, sobre performatividade de gênero, sobre a questão do antropoceno, abordagens interseccionais, e os alunos adoram, né? Assim, geralmente, eu também trago com temas de seminários, né? Isso gera os alunos têm né, uma proximidade, né, um desejo, né, por aprofundar mais, né, na discussão desses temas. Então, seria isso, assim, as questões mais relevantes, né, que me vem à mente, né, frente a essa pergunta. Sim, muito, muito bom, muito boa também. Adorei a tua reflexão. Eu achei interessante também, né? Porque a tua resposta leva a gente a pensar que são outras formas, né, pensando na sala de aula propriamente dito, na mudança dos currículos, eu tenho percebido isso na minha prática também. Assim, é uma outra forma de apresentar os cânones e se relacionar com eles, né? E tem um espaço maior para outros temas que passam por uma necessidade, uma demanda imediata de repensar as discussões e por consequência, currículos, né? Se não o currículo em sentido geral, muitas vezes, como você também falou sobre isso, mas a própria discussão que é colocada nos programas de teoria, né? Nesse diálogo com as outras áreas também. Tudo isso é um ponto muito importante para a gente pensar essa articulação entre esses dois pontos, né? Entre a importância do ensino, do currículo e a formação de professores, num tempo que é esse tempo que nós vivemos agora, né? Com urgências assim muito colocadas, né? Eu acho que tem a ver com isso também. Não negar essa dimensão mesmo da experiência direta que nós estamos vivendo, né? Mas, André, eu queria aproveitar agora, já que nós falamos, né, falamos sobre ensino de história, falamos sobre o processo de formação de profissionais de história, e aí chegar no ponto da profissionalização propriamente de atuação desse profissional, não apenas na sala de aula, claro que na sala de aula também, mas em outros espaços, né? Então, eu queria colocar aqui para você, vou colocar numa mesma questão os dois pontos que estão aqui pensados para a nossa entrevista, né? Eu queria saber o teu ponto de vista pessoal, particular, sobre o reconhecimento da profissão, né? Há cerca de 2 anos atrás, por parte do Estado, depois de um longo histórico de lutas, né, por esse reconhecimento que veio agora. Bom, além desse reconhecimento, pensando a atuação do profissional de história, queria te ouvir um pouquinho sobre as nossas responsabilidades ou possibilidades de ação profissional no espaço público mais amplo em tempos de negacionismos científicos, históricos e assim por diante. Então, essa discussão sobre a regulamentação do historiador enquanto profissão, ela foi muito importante no sentido mais presentista, né? Porque
significou uma vitória, né, contra um governo que é negacionista, é genocida. Né? Então, no sentido mais imediato, houve, né, o veto do Jair Bolsonaro após, né, a aprovação no Senado. E, enfim, nós conquistamos essa vitória que diz respeito a uma luta que, né, já vem da década de 60, né, essa busca pela profissionalização, esse reconhecimento que é dado a outras profissões e não era conferido aos historiadores. Mas, assim, no nível prático, né, assim, questões importantes relativas à realização de concursos, que demandam que a profissão seja reconhecida e regulamentada para que aconteçam, se torna possível, né, após, né, essa regulamentação. Então, no sentido prático, né, torna, né, a nossa carreira mais atraente, né, o que é um atrativo, né, para as licenciaturas. Né? E também vejo como importante, né, se ter uma regulamentação a esse respeito de que o profissional que é formado em história é o mais habilitado para dar aula de história, né, numa situação de ensino fundamental e médio, por mais que se reconheça também, né, que profissionais que já têm experiência, formados em áreas que têm uma interface interdisciplinar possam também atuar. Eu acredito, né, que a formação, enquanto, né, que os cursos de história fornecem, capacita, né, traz mais ferramentas ali para o professor, né, enfrentar os problemas cotidianos da sala de aula. Então, assim, tendo em vista as dificuldades estruturais que enfrentamos, né, enquanto historiadores, enquanto professores de história, né, gestores de cursos, né, de história, ter um aparato legal que torne, né, traga mais legitimidade à profissão e torne, né, a carreira mais atraente para nós, é excelente, né, em um contexto no qual o bolsonarismo se legitima também muito via um discurso histórico de caráter negacionista, né, com amplo financiamento, né, do capital empresarial. Então, foi uma vitória para nós, no sentido mais imediato, no sentido, tendo em vista também, né, a luta, né, uma duração maior, que já vem da década de 60, e, né, no que diz respeito, né, a tornar o nosso curso mais atraente, trazer mais opções, né, de atuação profissional. Então, eu vejo como muito positivo, uma conquista, né, sem dúvida uma conquista. E, na sequência, você colocou a pergunta, né, sobre Sobre o a problema dos posição dos profissionais negacionistas. de história no contexto do negacionismo. Né? Então, esse contexto do negacionismo vem nos confrontando de uma maneira muito forte, né, com essa demanda de ocuparmos mais o espaço público. Então, temos toda essa discussão, né, realizada, né, relativa, né, à história pública e digital, né, e uma crescente produtividade nesse sentido. Né? Então, temos aí iniciativas brilhantes, né, que vem ganhando cada vez mais a corpo, né, se consolidando. Temos a HH Magazine, né, que é um portal de história pública, transdisciplinar, o Café História, né, de curadoria do professor Bruno Leal,
canal Leitura Obriga História, do Iclis Rodrigues, assim, para falar algumas iniciativas muito relevantes no que diz respeito na divulgação do conhecimento histórico. Muita reflexão tem sido produzida também. Pensa aqui nos trabalhos do Pedro Teles, da Anitta Duquesne, do Tiago Nicodemo nessa seara. E nós estamos sendo confrontados, né, com essa necessidade de ocupar o espaço digital e de nos fazermos aí relevantes. Então, está dado esse desafio, né, de produzir para além das mídias tradicionais, que inclusive tem um peso muito grande nesse pastoreamento relativo à concepção de tempo, já que estamos falando, né, que essa concepção de tempo linear evolutivo ela é muito estruturante, até mesmo do currículo, ela é reforçada pelas próprias formas, né? No caso, a monografia, dissertação, tese e artigos, né? Ou seja, como pensar uma concepção de tempo mais performática se essa concepção de tempo linear e evolutivo, a sua consolidação foi coetânea, né, a essa estandartização dessas mídias. Então, aí vem o nosso desafio, né, de testar novos formatos, né? Conheço trabalhos relevantes que fizeram, por exemplo, transposições, né, de conteúdo das teses, né, para histórias em quadrinho, por exemplo, né, que é uma iniciativa muito interessante, e toda essa possibilidade, né, de intervenção através de vídeos, né, podcasts, né, visando uma maior datização, maior interatividade. Acho que muito tem sido realizado nesse sentido, né? Também não podemos esquecer que a própria burocratização institucional ela coloca, né, limitações às nossas possibilidades também de ensaiarmos em novas mídias, né? Tendo vista toda a valorização também, né, do produtivismo, né, voltado para artigos. Iniciativas interessantes também são, no caso, o incentivo à produção de ensaios, né, por exemplo, em livros, né, geralmente em livros, essa possibilidade se torna mais possível, né? Menciono aqui um livro organizado recentemente pelo Marcelo Rangel e pelo Augusto de Carvalho, coletâneo que eles fizeram de um evento na UFOP, chamado História e Filosofia. Eu participei desse livro e a proposta foi reunir historiadores e filósofos, né, que empreenderam ali essas comunicações na linguagem mais ensaística, e foi muito interessante. Então se coloca essa questão de nós aí testarmos, né, novas mídias, né, nos empoderarmos para além dos artigos e fazermos um investimento, né, numa lógica ensaística. Também está em questão reivindicar, né, no sentido bem claro, né, a impossibilidade da neutralidade na produção do conhecimento. Acho que, no contexto de negacionismo, isso se coloca muito, né, porque os negacionistas eles também reivindicam um estatuto de verdade que é análogo ao disciplinar no sentido tradicional, né? Ou seja, eles procuram fazer um falseamento, atestando, né, que tal conhecimento é amparado em fontes, né, amparado em alguma lógica de verificabilidade, obviamente falseado. Mas flertam também com essa ideia que da neutralidade, que não deixa de passar também a nossa Constituição disciplinar, muito fundada numa lógica de linguagem correspondentista e de uma concepção de que o sujeito pode controlar o objeto, né?
Ou seja, é premente para nós essa reivindicação a todo momento de que produção de conhecimento não implica em neutralidade, né? Por mais que tenhamos à nossa disposição metodologias, né, que venham, que são critérios, né, intersubjetivos de verificabilidade. Então, recolocar esse debate sobre a questão da neutralidade, já que são os apelos feitos aí por projetos como Escola Sem Partido, ou pelo, né, empresas como Brasil Paralelo, temos reflexões muito importantes sobre isso. Lembra aqui do Fernando Nicolazzi, que atuou muito nesse sentido, né, de uma forma muito propositiva, muito boa. O Daniel Pinha também, com reflexões sobre a questão da escola sem partido. Enfim, então esse contexto do negacionismo coloca essa demanda, né, por dialogar com novas mídias, refutar a ideia de neutralidade. Uma outra questão importante é reforçar o nosso comprometimento, né, com respeito à diferença, com respeito à alteridade, né? A dimensão ético-política fundamental do nosso trabalho, reforçar os nossos comprometimentos com os valores relativos, né, à constituição de uma comunidade científica, né, que diz respeito à utilização, né, de procedimentos metodológicos intersubjetivos, né, o debate com os pares, né, o primário da dúvida e da crítica. Enfim, no contexto do negacionismo também se coloca essa questão pela desconstrução, né, desconstruir as estratégias políticas e estéticas, né, próprias do negacionismo que se prestam, né, a manutenção, né, de hegemonias historicamente constituídas, né, de caráter excludentes, racistas, né, que implicam aí no silenciamento da diferença, do outro, né, aqui silenciado historicamente. Então, cabe a nós também fazer essa desconstrução, né, de estruturas discursivas completamente hipócritas, né, para dizer o mínimo. Uhum. Eu gosto muito das tuas respostas, sim, perguntas, André, porque você coloca de um jeito ligado diretamente aos problemas que nós estamos enfrentando agora, né? Assim, com toda uma discussão fundamentada no tempo histórico propriamente, mas você parte de assim, quando você fala da sala de aula como um ambiente de resistência, é porque o momento exige, de fato, que seja um momento de ataques à história, ao pensamento crítico, etc., tem de ser, né? Defender a Lina com todas as críticas que estão sendo feitas aos modelos disciplinares, mas defender o modelo disciplinar como passo importante, porque o momento ataca as disciplinas, não só a história, mas outras disciplinas também, as humanidades de modo geral, mas mesmo outros campos. A pandemia mostrou isso, né? O campo das áreas médicas e biológicas, por exemplo, foram totalmente desacreditados nesses 2 anos de pandemia. Quer dizer, então outras áreas também sabem do que se trata negacionismo científico e do quanto isso é um problema gravíssimo, um risco imenso, né? Enfim, partindo do nosso contexto, a questão da profissionalização, nós podemos ter uma série de ressalvas a ela, mas foi uma vitória num contexto de tantos ataques e de um certo desmonte às possibilidades da ciência no Brasil. Então, no nosso caso específico, teve um significado, né? Teve uma dimensão simbólica que foi importante. Então, as tuas respostas todas se encaminham muito, assim, de uma forma responsável em relação ao momento que nós estamos vivendo, né? E isso é muito importante para esse projeto também. Queria ressaltar que esse tipo de reflexão atrelada, né, aos dados da realidade que estão colocados aí, né, tem um contexto muito complicado, né, para todos nós. E, bom, mas para amarrar a nossa conversa, para assim, né, dar o enlace final, eu queria te colocar uma pergunta que também sempre encerra as entrevistas desse projeto. Ela tem também um caráter assim mais pessoal, vamos dizer assim, que é o teu ponto de vista pessoal, tua percepção assim como profissional e como pessoa,
de como o tempo histórico, falamos muito na entrevista sobre o tempo histórico, né? As características do tempo histórico, como trabalhar com o tempo histórico, como dar aula falando sobre o tempo histórico, como defender o tempo histórico. Como é que você acha que o histórico atravessa a vida das pessoas e se atravessa, né? E como ele atravessa a sua vida? Qual é o sentido que ele atribui, né? A gente pode pensar em outras formas, para além da forma do sentido, mas, enfim, como é que o tempo histórico também atravessa e compõe a tua experiência profissional e pessoal? Então, pergunta muito boa, né? Acho que se torna cada dia mais forte essa demanda para nós nos colocarmos enquanto sujeitos, né? Devemos colocar, né, as nossas experiências no sentido de tensionar com a concepção, né, de um sujeito que seja distanciado e busca ter o controle, né, um controle ali, sobre o passado, sobre o próprio tempo, né? Ou seja, devolver a possibilidade de mudança à história, restituir essa possibilidade de mudança implica, né, se colocar enquanto sujeito, né, um sujeito constituído por afetos, que se constitui na relação com o outro, na relação com o seu imaginário, na relação com o seu corpo, né? Então, uh, qual você coloca, né? Como o tempo histórico faz parte da vida das pessoas? O tempo histórico ele é estruturante, né, da forma como as pessoas se relacionam com a realidade, né? Então, diz respeito à maneira, né, como as pessoas vão assimilar essa relação com o tempo, diz respeito a como as pessoas vão constituir a sua subjetividade, a sua relação com o outro, na relação com o próprio corpo, a relação com a morte, né? Questões que são fundamentais. E nós, né, temos visto, né, como há todo um gozo, né, um gozo autodestrutivo implicado, né, nessas concepções de tempo que implica numa automatização, né, do indivíduo, seja a concepção de tempo linear evolutiva, seja o presentismo, né, elas são muito eficientes em pastorear, pastorear é uma metáfora boa, os indivíduos num contexto, né, de expansão absurda, né, do neopentecostalismo. Uh, então, essas concepções de tempo, elas são muito eficientes na instrumentalização dos indivíduos, no que diz respeito a essa busca, né, por um gozo ilimitado no consumo, um gozo ilimitado pelo atual, né, no sentido do consumo digital, né, como o Matheus Pereira e o Valder Araújo colocam. Então, o tempo histórico é estruturante, diz respeito, né, da possibilidade ou não, né, de subjetivação do ser humano. Então, qual o sentido da história para a minha vida? Parte muito dessa demanda pela minha subjetivação, né, em contraposição a essas demandas por pragmatistas, né, dos indivíduos se tiranizarem, né, se objetificarem. Então, a importância da história para a minha vida passa muito recuperando também, né, essa relação com a psicanálise, fazer um luto mesmo dessa concepção de tempo histórico linear evolutivo que te pastoreia, ou presentista também, né, que pastoreia os indivíduos, né, para uma tiranização de si mesmo, uma objetificação de si mesmo, um empobrecimento de si mesmo. Então, o sentido da história para a minha vida passa muito por essa relação com o outro também, esse ensinar, né, esse ensinar que visa esse processo de subjetivação, que passa pela rearticulação de afetos, uma rearticulação de imaginário,
que visa esse empoderamento, né? Esse aceitar, né, que estamos no mundo, ocupamos espaço, né, temos as relações com o outro, né, temos a demanda por nos subjetivar. Então passa muito por essa relação com o outro, mas no sentido pessoal também no sentido pessoal também de emancipação, né, tendo em vista que temos essa demanda constante, né, por objetificação de nós mesmos e adestramento, tendo em vista essa adequação a essas verdades morais que praticamente incontestáveis, que são replicadas, né, pelo próprio capitalismo. Então, assim, gosto muito do Derrida, né? Um autor importante para mim. Então, minha relação com a história diz muito respeito à desconstrução mesmo, né? Uma desconstrução visando a constituição de uma subjetividade que implica na abertura para a relação com o outro, para, né, a ampliação do imaginário, a ampliação das possibilidades da vida, né? Isso, né, é uma demanda tanto, né, subjetiva minha, como diz respeito também à minha atuação como professor, porque é essa história que é esse tipo de história que eu gosto, né, de ensinar. Faz parte do meu desejo ensinar, né, esse tipo de história, né, que de fato venha a promover a diferença e a alteridade, e não a replicação aí de autômatos. Sim. Então, em linhas gerais, seria isso. André, eu acho que as tuas respostas no conjunto, pelo menos para mim, ficaram assim como um convite justamente à emancipação, né? Um convite a estar no mundo, assim, e a sua resposta agora final reforçou essa ideia, né? Que você falou no sentido bastante pessoal, assim, a história funciona para mim, se for pensar em termos de sentido, que abra caminho para que eu me construa como sujeito, né? Que eu encontre espaço para construir a minha subjetividade, a minha diferença no mundo. E eu acho que essa foi um pouco a ideia geral, né? Que as tuas respostas trouxeram e que eu compartilho, aprendi muito com as tuas reflexões aqui hoje. Queria dizer que foi um prazer imenso também te ouvir, a forma como você respondeu, as ideias que você trouxe, contribuição importantíssima para esse projeto. Foi realmente muito, muito bom. E essa mensagem que você deixa, assim, essa mensagem geral, que geralmente, né, num conjunto de uma entrevista, nem sempre acontece, mas aconteceu aqui nessa entrevista. Então, eu quero agradecer muito por você ter aceitado participar do projeto, ter estado aqui disponível, e por essa entrevista excelente que você ofereceu aqui para a gente no projeto, tá bom? Muito obrigado mesmo. Evandro, eu fico muito honrado, muito feliz, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Há cerca de 10 anos atrás estávamos juntos em Lisboa, financiados, né? Para pesquisar, felizmente. E desde então sempre foi um prazer estar com você e compartilhar, né? Espero poder encontrar mais agora, né, com essa situação, né, de um contexto pós-pandêmico que vai se delineando e provavelmente no SNHH esse ano. Espero encontrar você e muitos outros colegas que participaram aqui também. É uma honra muito grande, né, como eu disse, né, por você estar conduzindo o projeto e pelas pessoas que participaram aqui, que têm a minha total admiração. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Também espero que a gente se encontre em outras oportunidades e que a gente continue a conversa mais adiante. Bom, então a gente encerra por aqui a entrevista dessa semana, né? Quero fazer o convite para todos que acompanharam ou que
vão acompanhar, já que os vídeos ficam disponíveis nos canais, né, no YouTube e no Spotify, que compartilhem, curtam, enfim, né, comentem, tem um espaço aberto nos comentários também para uma forma de diálogo também com o que foi apresentado aqui. E na semana que vem, na sexta-feira, às 17 horas, nós voltamos com mais uma entrevista desse projeto. Muito obrigado a todos e todas que ficaram com a gente e até semana que vem. Tchau, tchau.